Ok? Abra sua Bíblia, meu querido, no Salmo de número 30. Já pode soltar a tela, João Marcos. Quero saudar também o pessoal que está na internet. Não sei se tem gente domingo de manhã, né, não veio na igreja, talvez por uma razão ou outra, ou tem gente que fora da cidade também acompanhando. Seja muito bem-vindo. Deixa eu só fazer uma explicação rápida, não quero me delongar nessa. Deixa eu só primeiro aqui. Eu não estou com o meu celular, eu preciso só me achar. Achei. Acerca dessa foto. Essa foto eu só peguei, amados, por conta da luz, né? Essa foto é de um menorá judaico. Não fica preocupado, não. Eu não estou virando judaizante, né? É só realmente uma foto que eu achei interessante, que os judeus comemoram por ocasião de dezembro, próximo à data que nós, os cristãos, celebramos o Natal, porque parece óbvio, mas os judeus não celebram o Natal, tá? Parece óbvio, mas tem gente que fica assim, o Natal é somente dos cristãos, né? E por ocasião da época do Natal, eles celebram uma festa chamada Hanukkah. Quantos já ouviram falar do Hanukkah? Levanta a mão assim. Tem uma turma que já. É a festa das luzes, né? Por ocasião daquele período ali de dominação grega, Seleucida, para ser mais preciso, na Palestina, levantou-se um grupo de guerrilheiros chamados Macabeus, e eles, após a saída então dos estrangeiros, eles foram para tentar resgatar algumas peças do templo, não é? Os gregos fizeram questão de destruir tudo o que era sagrado. Só para vocês terem uma ideia, um rei sírio chamado Antíoco Epifanes chegou a sacrificar uma porca no templo de Jerusalém. E quem conhece um pouco da cultura judaica sabe que porco, não é? Então houve uma. Por isso que essa é a expressão que Jesus, ao usar em Marcos, abominação desoladora, que é a expressão de Daniel, que profetizou essa abominação naquele período que nós chamamos de interbíblico, que é entre o Antigo e o Novo Testamento. E que, por favor, olhe para mim, eu não quero ser chato, não chame aquele período de silêncio profético, tá? Não houve silêncio profético, não foi escrito nada a ponto de comportar o nosso cânon, mas homens de Deus se levantaram ali para fazer a diferença. Deus nunca esteve em silêncio na história. E nunca estará. E aí, não quero me devagar, mas um grupo de homens encontraram um candelabro, né, um menorá, e aí acenderam uma peça, essa primeira principal, aí são 8, e o menorá tem 8 velas, e falaram o seguinte, não tem azeite suficiente, mas só tem isso daqui. Aí pegaram um pouquinho de azeite, e diz a lenda que durou 8 dias. Né? E aí todo ano eles celebram então Hanukkah, a festa das luzes, dizendo que a luz de Deus sobre Israel jamais terá fim. Né? Mas eu só usei realmente por causa das luzes. O salmo de hoje é um salmo que fala sobre a necessidade de sobrevivência em meio ao ataque iminente dos inimigos, e após então esse ataque, essa confrontação, esse verdadeiro risco de morte, por isso que eu coloquei risco de morte, o tema, o salmista expõe assim o seu canto de gratidão ao Senhor, primeiro descrevendo a sua história de clamor, depois convidando o povo para o louvor a Deus, e depois fazendo uma honesta confissão de fé. Deixa eu comentar alguma coisa rapidinho sobre este Salmo de número 30. Este Salmo de número 30 tem um título. Na sua Bíblia você deve estar vendo aí, Cântico para a ocasião da dedicação do templo. Tá? Tem isso na sua Bíblia? Do templo. Mas, todavia, contudo, entretanto, não é? João Calvino vai seguir essa tese, e outros também, de que, na verdade, a palavra templo aqui pode ser traduzido como casa. E se a dedicação da casa
A Bíblia Shed fez questão de já de colocar. A Bíblia, a Genebra também. Então, quer dizer, por conta da influência de Calvino, né? Então, dedicação da casa. Se a dedicação da casa, Alexandre, Marcos Giovanni, que casa? Que contexto é esse? E aí, nós seguimos então o entendimento de que quando Davi foge do golpe de Estado de Absalão, aquela tentativa de Absalão de tomar o seu trono, ele acaba tomando realmente por algum tempo. Isso está lá em 2 Reis, no capítulo 15. Só para relembrar, para refrescar sua memória, Absalão estava injuriado com o seu pai, porque o seu pai não fez nada a respeito do estupro de sua irmã, Tamar. Ele vai lá, mata o irmão que estuprou a sua irmã, não é? Na verdade, seu meio-irmão Aminon. E Absalão fica injuriado com a atitude passiva de Davi, fica nos portais da cidade de Jerusalém, nas portas da cidade, dizendo o seguinte: não há da parte do rei ninguém que pode ser juiz aqui. Né? Não há ninguém da parte do rei que pode atender o povo. Não é? E a Bíblia vai dizer de que eles ouvia as pessoas que iam às portas da cidade para fazer seus reclames, abraçava esse povo, beijava esse povo, igual político em época de eleição. Né? Ele fazia, eu sou o representante do povo, eu sou o amigo do povo. E o texto vai dizer, belíssimamente, de que Absalão começou a furtar, esse é o verbo, furtar o coração do povo. Né? Isso demorou durante 4 anos, essa persuasão popular às portas de Jerusalém. Absalão resolve fugir para Hebrom. Por que Hebrom? Por quê? Porque Hebrom era a cidade natal de Absalão e foi em Hebrom que Davi foi ungido rei. Ele foi rei primeiro em Hebrom, para depois ser rei sobre todo Israel. Então Absalão estava seguindo ali, que é uma expressão que a gente usa hoje, né? Na história recente, ele estava construindo a sua narrativa para se tornar rei. Absalão, então, estava disposto a roubar o trono do seu pai. Quando ele volta para Jerusalém, ou antes dele voltar para Jerusalém, ou nesse interregno, Davi reúne os seus homens e foge. E diz o seguinte: olha, não vamos ficar por aqui. E alguns punhados de homens o seguem, e Davi então fica envergonhado, fugitivo, mais uma vez, né? Mais uma vez. E depois de alguns anos, há uma guerra entre as forças de Davi, que foram leais a Davi, e a Absalão. Absalão termina morto a despeito do que Davi falou com Joabe. Joabe, eu quero meu filho de volta. Não faça nada ao meu filho. Ele usa a expressão ao jovem Absalão, né? Aí Joabe executa Absalão, Davi reclama muito quanto a isso e volta para casa. E nessa volta para casa, ele vai se encontrando com pessoas, com apoiadores, não é? Vai se reencontrando com Barzilai, com Simém, com todos aqueles homens que lhe deram algum tipo de suporte. E tudo leva a crer que quando ele retorna para o palácio, ele tem que rededicar a sua casa ao Senhor. E aí, com o coração apertado, ele tem que fazer isso. Por quê? Porque Absalão havia usado o terraço da casa do rei para se utilizar de todas as mulheres, as concubinas do rei. Um espetáculo público de alta vergonha para a corte. O nome de Davi estava manchado. Seu filho o havia vulgarizado, o havia difamado. O que fazer, amados, quando alguém que é próximo da gente nos puxa o tapete? O que fazer quando alguém que está com a gente, que a gente apoia, nos trai? Davi viveu isso com Absalão, Davi viveu isso com o próprio Joabe, Davi viveu isso com Aitofel, Davi viveu isso com tantos e tantos outros. E aí essa guerra terrível, essa guerra entre irmãos praticamente, essa guerra que colocou
famílias em contextos opostos. Davi volta para casa. Ele sai envergonhado, cabeça coberta, chorando, olhar cabisbaixo. E agora ele volta sem um filho, recompondo o trono, recompondo a casa. Ele já havia ficado deprimido um tempo. Davi tinha momentos de depressão, de tristeza. O próprio Joabe havia chamado a atenção dele. Falou: rei, e agora? Eu não estou te entendendo. A gente pode voltar para casa, o senhor está reclamando e tal. Mas Davi vence aquele momento de tristeza, retorna para casa. E eu tenho para mim, não estou sozinho, já citei alguns aqui, que ele escreve este salmo quando ele está em casa novamente. Por isso, é o cântico para a ocasião da dedicação da casa. Com esse contexto, ler o texto se torna, já lança novas luzes, não é? De volta para casa, Davi diz: ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse à cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Eu, porém, dizia na minha prosperidade: jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Senhor, a ti clamei, ao Senhor supliquei, que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Ou proclamará a tua verdade? Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, seu meu auxílio, converteste meu pranto em dança. Tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu te cante louvores e não me cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Ó Deus, por favor, nos ajudes, meu Deus, a entendermos que quando a gente passa por uma situação iminente, uma ameaça iminente de morte, e a gente tem a bênção de voltar para casa, a gente não pode encher o nosso coração de rancor e ressentimento pelos nossos inimigos, por aqueles que tramaram mal ao nosso respeito. Nós temos que focar em Deus. Nossa perspectiva tem que ser voltada para Deus. Ajuda a gente a ter o mesmo espírito que Davi teve ao escrever esse texto. Eu posso ver o coração de Davi sangrando. Ele acabava de perder um filho. A despeito do seu contexto, ó Pai, ele havia visto irmãos seus sendo mortos em uma batalha para defender, para reaver o seu trono. E diante disso tudo, ele celebra o Senhor pela vida, pela preservação da vida, e faz um compromisso de louvar ao Senhor. Faz isso com a gente aqui nesta manhã de domingo, em o nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos, dê um clique, por favor. Quando a morte é uma ameaça explícita, ela se submete ao domínio do Rei Jesus. Vamos dizer juntos, vamos lá? Quando a morte é importante a gente dizer de que todos os salmos apontam para o rei, mas não o rei
Davi. Davi é apenas uma sombra para o rei de verdade, não é? O rei do reino, usando uma expressão que um dia eu li de um autor bem jovem, né? O rei do reino. Amados e amadas, um dia todos nós estaremos vivenciando isso, que por realidades de fé nós já temos. Eu li John Piper certa feita dizendo o seguinte: a Bíblia, ela não é a realidade, ela aponta para a realidade. Em Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, Jesus, o conquistador, nos é apresentado como aquele que disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre, e preste atenção, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vários momentos, eu vou citar alguns textos aqui, Davi já esteve perto de morrer. Mas em nenhum momento ele morreu. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Na minha história e na sua história também estamos assim. Vez por outra estamos perto da morte, sombras da morte. Ou para usar uma expressão que é bíblica, embora tenha gente que fique em crise, mas é bíblica, laço de morte. É uma expressão bíblica. São ciladas que a morte nos coloca. Mas ela se submete, amados, a morte se submete ao domínio do rei que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, o rei Jesus. Então, quando a morte é uma ameaça explícita, ela se submete ao domínio do rei Jesus. A história de um clamor, versos 1 a 3. Convite para o louvor a Deus, versos 4 e 5. E uma honesta confissão, versos 6 a 12, é a nossa estrutura, a estrutura desse texto. A história de um clamor. O tom do salmo, amados, é bem próximo de outro, como o Salmo 13, versos 3 e 4. Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Davi estava experimentado a viver no estreito da morte. Perseguido por Saul antes dele ser rei, ele havia sido ungido, mas não estava ainda no palácio. Então, é o ungido que estava foragido. E ele, vez por outra, sofria ataques, perseguições tremendas por parte de Saul. Vários dos salmos são compostos nesse período. E outros foram compostos também em outros períodos, mas sobretudo este que nós encontramos em 2 Samuel no capítulo 15. A maioria desses salmos do primeiro livro, posso dizer maioria, talvez sendo um pouco exagerado, foram compostos nesse período, que talvez doeu mais em Davi, talvez não, eu tenho para mim, doeu mais em Davi do que o período da perseguição de Saul. Por quê? Porque era dentro de casa, amados. O que machuca a gente é quando a crise acontece dentro da nossa casa. É quando é um filho, é uma nora, é um genro, é um cunhado. Dentro de casa. É alguém que você recebeu na sua casa, é alguém que dormiu na sua cama quando lhe visitou, alguém que comeu da sua mesa e este lhe trai. Esse é o contexto, amados. O texto carrega um senso de gratidão, por incrível que pareça. Davi não está recalcado, carrancudo, ele não está zurumbático, ele não está reclamão, ele não é um murmurador, ele é grato. Por quê? Porque Deus o livrou. E é importante, amados, e eu fiz uma conexão, existem várias conexões que a gente pode fazer bem como todos os textos da Bíblia, porque a Bíblia é uma história só, ou aquilo que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Eu gosto de pensar assim. Pastor Léo pregou nesse texto há algum tempo atrás, vá lá no YouTube, segundo a minha intensa expectativa e esperança. E o pastor Léo soltou aqui uma pérola do original certinha. A palavra esperança aqui é o verbo espichar os olhos. Então, quando você, amado, está olhando só para baixo,
você vê realmente que a situação é feia. E você vai falar a sua história, eu vou contar a minha história e você vai chorar. O que você quer? É igual aquela pessoa que falou o seguinte: me dê 10 minutos para eu lhe convencer com a minha vida que você não deve se matar. E o outro queria se matar. Depois de 10 minutos, os dois soltaram-se a ponte e se mataram. Porque se a gente, Dani, só olhar, Gisele, por aqui a coisa está feia. Então a minha intensa expectativa é esse espichar de olhos. John Piper vai dizer de que a morte é uma ameaça só até onde frustra os seus alvos principais. A morte é terrível até o grau em que ameaça roubar o que mais vale para você. Mas o tesouro maior de Paulo era Cristo. Seu alvo era magnificar a Cristo. E ele via a morte não como uma frustração daquele alvo, John Piper diz, mas como uma ocasião para a sua realização. Amados, eu tenho para mim de que Davi e Paulo estão sincronizados nisso. Mas rapidamente, se a gente for recorrer ao contexto de 2 Samuel 15, aí o salmo passa a ser pintado com fortes tons e sobretons. Nos versículos 13 e 14 do Salmo 15, Davi vai dizer a um dos seus... O mensageiro vai chegar a Davi e dizer assim: olha, o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Olha para mim, era verdade? Não. Mas é igual uma pessoa que chega para você e fala o seguinte: está todo mundo falando isso de você. Não é todo mundo, são 2 ou 3, mas a pessoa ela sempre aumenta. Então esse mensageiro chegou para Davi e falou o seguinte: Davi, o rei, majestade, o coração de cada um em Israel segue Absalão. Davi, ouvindo aquela palavra, disse o seguinte: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. E ele foge. E Davi passa, então, amados, e o texto vai dizer, depois você lê, que o contexto é incrível, né? Davi passava à frente, atravessando o Monte das Oliveiras. Pega essa conexão que eu vou fazer isso. O Monte das Oliveiras, o Vale de Cedron, o Vale das Lágrimas, e o povo inteiro não, quem o seguia, ia também chorando. Que quadro, amados. Mas Davi diz assim: ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. O Senhor me levantou, Senhor. A ideia aqui, amados, é de que é o seguinte: ficar prostrado não é do filho de Deus. Você até pode estar sentado, você pode eventualmente estar até deitado, mas o Senhor te levanta. Por isso que Davi diz: olha, o Senhor me levantou e não permitiu que meus inimigos rissem de mim. Em outras palavras, Davi está falando aqui de um contexto de laço de morte. Por quê? Porque em 2 Samuel 22, quando ele vai escrever um salmo depois do acontecido, ele vai dizer o seguinte: porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte, estando em angústia invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Davi diz: o Senhor me levantou, o Senhor me ergueu, o Senhor me exaltou, por isso eu te exaltarei porque o Senhor me exaltou. Porque o Senhor me levantou, porque o Senhor me reergueu. A King James traduziu assim: pois que me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Por isso ele clama, amados, há poder no clamor do homem de Deus, há poder no clamor da mulher de Deus. Lembro-me do meu xará, por exemplo, o rei Ezequias, quando ele recebe o capitão do seu povo, dando-lhe mais notícias, mas depois ele recebe um outro capitão dizendo o seguinte: olha, Deus está dizendo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Um homem de Deus, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ele ouve de um capitão más notícias e ouve de um profeta a ideia de que, olha, o Senhor ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Olhe para mim, amados e amadas. Deus vê, Deus ouve a sua oração.
Deus vê as tuas lágrimas e Deus vai lhe sarar. Tu me curaste. Versículo 2. Ó Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Alguns comentaristas, amados, dizem que Davi estava doente. Tu me curaste. Não é? E até fazem as suas conjecturas de que Davi estava perto de dedicar ao fundamento do templo, embora não foi nem Davi que o fez, mas ele compra o terreno, né, de Araúna, não é? Onde ele iria ser construído o templo, ele fica doente. Não, nada a ver com doença terminal, amados. A questão de curar aqui é o mesmo verbo que é usado para restaurar. Davi está restaurando a sua casa. Davi está se recompondo. Davi está tendo a sua reputação reparada. Davi está tendo a sua imagem reconstruída. É algum livramento. Por isso que ele vai dizer, Senhor, a Nova Almeida traduziu assim, da sepultura fizeste subir a minha alma. É uma linguagem poética, ele está dizendo, Senhor, eu quase morri. Você não usa de vez em quando essa expressão? Ai, meu Deus do céu, quase que eu morri de susto. Só que é susto, né? A ideia de eu quase morri. Olha, hoje poderia ter acontecido algo. Eu conversei com a Tamires o dia seguinte, né, o day after, o dia seguinte do acontecido com o Pedrinho, o mais novo dela, que pegou um rinossoro, né? Neossoro do papai e tomou metade do frasco. Falou, é suco. O coração do menino começou... Quase parou o coração do garoto. Na quinta ele estava aqui curado, mas estava mais acelerado ainda. Né? Estava alegre, o Senhor restaurou minha sorte. A ti, esse sim, o Pedro pode dizer, Senhor, tu me tiraste da sepultura. A Tamires falou comigo, pastor, era para a gente estar hoje no velório do Pedro. E era mesmo. Eu não sou médico, mas depois eu pesquisei rapidamente sobre a composição do Neossoro e o que acontece tomando de excesso da parada cardíaca, amados. É uma coisa perigosíssima. Perigosíssima. Mas Deus faz isso conosco, amados. Preserva a nossa vida para que a gente não desça ao abismo. Olhe para mim, amados, eu só quero pontuar uma coisa com vocês. A gente valoriza muito pouco a vida, a gente celebra muito pouco a vida. Sabe, a gente dorme, acorda, a gente não vê que coisas terríveis poderiam acontecer. Né? Ontem a Débora mexendo com uma coisa lá de casa, nada apareceu um bicho, depois eu vou até mostrar para o Júlio para ver qual a origem. Eu fiquei assustado porque ele tem uma cara de morte, né? Só que para mim, talvez, qualquer um bicho teria cara de morte. Mas eu fico pensando em outras histórias também. Né? O João ficou desesperado. Mãe! Eu falei, calma, não criemos cânico. Laços de morte, amados. A gente brinca e tudo, mas é sério. Por exemplo, um ônibus. Você pode pegar um ônibus e ele bater. Você pode andar a pé na calçada e um carro lhe pegar. Principalmente nesse carnaval. Não é? Eu soube de uma pessoa no Rio de Janeiro, estava andando, de repente caiu uma coisa de um prédio. Bateu onde? Na cabeça dela. São coisas que acontecem, amados. Quando a gente fala laços de morte, é uma coisa comum. Para morrer basta estar vivo. Você entra no hospital bem, só com uma dorzinha de barriga. Chega lá, vai ter que cortar. Apendicite estourado. Senão você vai morrer. Newton fica branco. Né? O Newton ficou branco de medo, de susto. Mas, Senhor, tem que passar. E ao final, Newton pode dizer como Davi, Senhor, tu me tiraste da sepultura. Só para uma curiosidade histórica, o Odine, o grande mágico e rei dos truques, não morreu em nenhuma das suas provas e desafios. E olha que ele foi enterrado vivo, foi mergulhado numa câmara de água, foi acorrentado várias vezes. Odine morreu de apendicite. O grande Odine. Laços de morte. Valorizemos mais a vida.
e celebremos mais a Deus pela sobrevivência. Viver é uma dádiva. Viver é um presente de Deus, amados. Caramba, respira fundo. Eu estou vivo, graças a Deus. Graças a Deus. Segunda porção é um convite para louvar a Deus, versos 4 e 5. Cantai louvores ao Senhor. Tem algumas versões que está salmodiai. Cantar, amados, no original hebraico, é tanto cantar quanto tocar. A ideia é que a música, amados, ela precisa refletir aquilo que está no seu coração. Amados, eu queria ter tempo para ministrar sobre isso. Talvez eu faça uma palestra sobre isso, do poder da música. A música, ela pode ser uma ideologia para o bem, para o mal. Até mesmo a música que aparentemente não tem nada a ver. Por exemplo, a composição de Wagner, não é? Vocês sabem que deu confusão. Deu tanto para Hitler quanto para recentemente, uma das nossas autoridades. Por quê? É a música pela música? Não, a música evoca um contexto. Não adianta. A música de carnaval, ela tem um contexto ali de libertinagem. Não é? A música. Não existe música, André, que seja imparcial. Não, a música ela é apática, não. Tem um outro termo que as pessoas gostam de usar. Não, é atemporal. Vai ser um outro contexto. Não, a música não tem. Ela está fincada a um contexto. A música secular, ela está, as suas mais variadas estilos e segmentos, está referindo-se a um contexto. Se você é crente em Cristo Jesus e ouve com a sua esposa, com a sua namorada, uma música que evoca um tempo que você era um libertino pecador, aí fala, o pastor está proibindo de ouvir música secular. Não estou proibindo, eu só estou dizendo que não existe música imparcial. Toda música evoca um contexto. Por isso que tem música que é apologia ao sexo, apologia às drogas, apologia ao amor fácil. Sertanejo universitário que fala de dor de cotovelo. Esses forrozões aí do Nordeste que fala, eu vou bater a porta e depois vou bater na sua cara. Um dia eu estava vindo de um carro, uma condução, e eu falei, misericórdia, meu Deus. A letra da música, né? Eu te vi com outro, eu vou bater a porta, depois eu vou dar na sua cara. E o motorista cantando, meu Deus do céu. Eu falei, ali, eu já estava passando mal com aquilo. Estava passando mal. Ô Luiz, foi lá em Campo Grande. Foi lá em Campo Grande. O pessoal gosta, Luiz, dessas músicas lá, cara. Hã? Bastante. Vai no Mato Grosso do Sul. A música, ela não é imparcial. Por isso que Davi diz, cantai louvores ao Senhor. Tudo que vier, toda a sua playlist tem que ser ao Senhor. No celular, no computador. Você só deve ouvir e cantar louvores ao Senhor. Vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. A Bíblia de Jerusalém traduziu assim, tocai para Yahvé, fiéis seus, celebrai sua memória sagrada. Nome, a Bíblia de Jerusalém traduziu como memória sagrada. Excelente. Que a palavra nome no hebraico significa memória, justamente. Só faz parte do povo de Deus os que são santos, os fiéis, os piedosos. Eles louvam o santo nome do Senhor. Só santo louva o santo. Os 4 seres viventes de Apocalipse, no capítulo 4, só cantam uma música só. E não cantam só aos domingos, cantam de dia e de noite. Santo, santo, santo ao Senhor. Eles não enjoam. Sabe por quê? Porque eles admiram a Deus. Quando você admira a Deus, você não enjoa. Quando você admira alguém, você não enjoa de louvá-lo, de falar bem dele, de exaltá-lo. Se existem pessoas aqui que estão cansadas de louvar a Deus, é porque não são pessoas que admiram a Deus. E aí, acha chato o culto, acha chato os cânticos, acha chato a igreja. Enfim.
Agora, quem entende essa questão do louvor, faz como o salmista sugeriu. Sugeriu não, mandou no Salmo 33, 3. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. As 3 ordens, Léo. Cantai-lhe um cântico novo. O que é cântico novo? É o cântico que se renova. Não, o cântico novo não é cantar um cântico que não se conhece. É cantar o mesmo cântico, só que renovadamente. Compreendeu o mistério? Tocai bem e com júbilo, com alegria. O versículo 5 é o mais conhecido do Salmo. Não é? Vou explicar pouquinho só. Eu não sei se você reparou. Não, você reparou porque você preste atenção. Há um paralelismo aqui que a gente chama em hermenêutica de paralelismo antitético, né? Mas não esquece isso daí, é só uma questão do pessoal que gosta de falar palavra difícil. Há um paralelismo aqui de termos que se opõem. Ira se opõe com favor. Um momento se opõe com vida. Choro se opõe com cântico de júbilo. E noite se opõe com manhã. Viu isso no texto? Olha o texto que diz. Porque a sua ira dura só um momento. Aí o contrário. No seu favor está a vida. Não é só um momento, é a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo, que substitui o choro, vem pela manhã. A poesia hebraica é extraordinária. A poesia hebraica, amados, ela não é de rima, é de palavras, como no português. O Nordeste, o cordel e outras poesias que a gente canta desde criancinha, né? Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Nenenzinho, quando dorme, põe a mão no coração, né? Ou quando dorme. A ideia de paralelismo hebraico é a rima de ideias. Por isso, ira, favor. Um momento, vida. Choro, cântico de júbilo. Noite, manhã. Spurgeon vai dizer no seu comentário Os Tesouros de Davi, que os primeiros raios da manhã nos trazem conforto quando Jesus é o amanhecer do dia. E todos os crentes sabem que é assim. O luto só dura até amanhã. Quando a noite acaba, a escuridão desaparece. E deixa eu só abrir um parênteses. Spurgeon lutava com uma depressão durante toda a vida. Talvez era chamado de tristeza profunda, como é a maioria dos diagnósticos de depressão. Hoje em dia ninguém pode ficar triste que já está com depressão. A tristeza, amados. Claro, existe a depressão, não estou dizendo que não existe. Eu só estou dizendo que homens de Deus lidaram com isso a vida toda. Eu falei Davi e Spurgeon também. Tem até um livro da editora Fiel, A Depressão em Spurgeon. Os primeiros raios da manhã, Spurgeon dizia, repetindo, nos trazem conforto quando Jesus é o amanhecer do dia, porque o luto só dura até amanhã. A ideia do choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é noite e dia de 24 horas, ou melhor, 24, de 12 horas. É uma época da vida. Existe época de noite, existe época de dia. Existe época, amados, de choro, existe época de alegria. Mas quando vislumbramos o fato de que quando os primeiros raios da manhã nos trazem conforto, porque Jesus é a nossa manhã, e Malaquias vai dizer que Jesus é a estrela da manhã, o sol da justiça, para ser mais preciso, ele traz a cura nas suas asas. Quando Jesus vai dizer, eu sou a luz do dia, quando Apocalipse vai chamar Jesus de a estrela da manhã, está querendo dizer justamente isso, amados. Eu gosto da tradução literal, digo eu, né?
O choro pode passar a noite com você, mas pela manhã a alegria vem lhe visitar. Essa é a minha tradução, tá ok? Então, by Ezequias, né? O choro pode passar. Mas eu estou fiel ao hebraico porque a ideia de o choro pode durar. Durar é o mesmo verbo que é usado para hospedar na casa de alguém. Então o choro pode ser seu hóspede durante uma noite. Mas pela manhã, bate na sua porta a alegria. Oi, sou eu. A alegria. Manel, é verdade ou não é isso? Que a gente passa às vezes por situações difíceis na área da saúde, família, e quando a gente menos espera, alguém bate na nossa porta. É a alegria. E a gente fala, alegria, Jesus, pode entrar. Faça como se fosse a sua casa. Esse é o sentido deste salmo. Os nossos medos se esvaem, amados, quando cremos nisso. E aí eu quero fazer mais uma conexão com Paulo, só que agora em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Se segurem na cadeira. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós das coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. E as que se não se veem são eternas. É isso. Dura para sempre. Dura para sempre. E por fim, João Marcos, há uma honesta confissão aqui. Davi admite, eu porém dizia na minha prosperidade. Davi, amados, o homem segundo o coração de Deus admite que ele estava sossegado demais, se sentindo próspero demais. A ideia do original é tranquilidade aqui. Por isso que a Bíblia de Jerusalém traduziu, quanto a mim eu dizia tranquilo, jamais serei abalado. Davi estava sossegado demais em seu palácio quando o Senhor permitiu que a crise que já estava instalada dentro da sua casa, viesse à tona. Davi, amados, nos ensina de que muitas vezes nós nos sentimos bem, e quando nos sentimos bem, e quando nos sentimos em paz, e quando estamos tranquilos, refestelados em nosso sofá, encostados então com barrigão à amostra, comendo e bebendo, chinelinho de dedo de pantufa, bem amofadado, nesses momentos de prosperidade, dizendo, jamais serei abalado, agora sou eu. Davi, amado, estava se sentindo seguro demais. Sheléu no hebraico, seguro, tranquilo, próspero. É aí que a coisa veio com força, a rebordosa veio quente. Olha para mim, é o mesmo que Nabucodonosor em Daniel 4. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. Deus disse, olha, passou de ti o reino. Passou de ti o reino. Você vai ser tirado dentre os animais, tua morada será com os animais do campo, você vai comer erva como os bois, você vai passar 7 tempos sobre ti, que são 7 anos, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, ele dá quem ele quer. Ah, pastor, me dá só mais um exemplo, agora do novo, o senhor só fala do velho, novo. Lucas 12, 17 a 20, você conhece a história. O rico insensato arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? Já sei. Ah, grande ideia.
Ou eu me amo, eu não posso viver sem mim. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Eu direi à minha alma, eu só tenho para dizer a mim, porque eu me basto, eu me amo, eu quero a mim mesmo, eu quero agradar a minha alma. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Eu olho para o espelho todas as manhãs e canto, grandioso és tu. Louco. Essa noite te pedirão a tua alma. O que você tem de mais precioso, cara pálida, é a tua alma. E o que você tem preparado? Davi diz, olha, eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Eu gosto dessa ideia de minha montanha. O Senhor fez com que a minha autoestima permanecesse firme. O Senhor fez com que a minha vida se estabelecesse. Senhor, eu não sou nada, eu sou um nada, um ninguém, eu sou insignificante, eu sou uma nulidade absoluta. Eu sou, usando a expressão de Franz Schaeffer, eu sou um ser sem importância. Mas o Senhor fez com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Aí, amados, eu fiquei lendo esse texto e muitas vezes entrecortado com lágrimas sinceras diante de Deus. Eu falei o seguinte, Davi diz para Deus assim, Deus, o Senhor escondeu o seu rosto e eu fiquei perturbado. O que significa, amados, isso? O Senhor havia escondido o seu rosto e Davi estava perturbado, ansioso, amedrontado. Aí eu aprendi com Martinho Lutero de que não há sofrimento maior do que aquele que se sente na consciência que ocorre quando Deus se afasta e ficamos privados da verdade, da justiça, da sabedoria, etc. Nada restando senão pecados, trevas, e ai. Constitui isso um gole, ou aperitivo da dor infernal e da condenação eterna. Davi diz, fiquei perturbado. Senhor, a ti clamei, ao Senhor supliquei. E aí Davi é audacioso, amados. Davi, esse homem, amados, chega para Deus e fala o seguinte, que proveito haverá no derramado meu sangue? E se eu descer a cova, acaso o pó te louvará ou proclamará a tua verdade? Davi chega para Deus e fala o seguinte, Deus, o que o Senhor vai ganhar se eu morrer? Olha, Jardel tem que ser muito corajoso para orar assim ao Senhor. Senhor, o que o Senhor vai ganhar? Que proveito vai haver se eu morrer? Olha para mim. Antes de você achar que Davi deu uma de chegar diante de Deus com algum tipo de colocá-lo contra a parede, ele ouviu o Edir Macedo pregando, nada disso. O que Davi está chegando para Deus está dizendo o seguinte, Senhor, eu sou o rei. Eu preciso deixar um sucessor da minha linhagem. Absalão fez o que fez, eu tinha esperança de que ele fosse rei. Eu iria, quem sabe, trabalhar com ele, eu nem iria, o Senhor iria fazer alguma coisa. O Joabe foi e matou ele. O Senhor vai deixar que eu morra sem eu ter preparado alguém para ser meu sucessor? Porque se eu morrer, como é que eu vou te louvar? Como é que a verdade do Senhor vai ser proclamada na minha vida? É bonito, né? A gente ser tão íntimo de Deus a ponto de poder dizer assim, que vantagem, Senhor, o Senhor teria em permitir que eu morresse sem antes completar a minha missão. Você consegue, amados e amadas, chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor não vai permitir que eu morra, Helder, porque eu ainda tenho uma missão. E Deus vai e fala, meu filho, eu sei disso. Eu ainda tenho algo para fazer. Marco Giovanni, Laci, Ronaldo.
malinice. Não morrerei, como diz Marquinhos Gomes, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. João Batista, cabelo branquinho, branquinho, branquinho. O André, cabelo branco desde 5 anos de idade. Ele só vai morrer quando Deus quiser. Isso balança o coração da gente, amados. Balança muito o coração da gente. E Davi no verso 10 diz: Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, seu meu auxílio. Repete, né? E aí versos 11 e 12, se segura na cadeira. Davi diz para Deus: Deus, eu quero te louvar. Eu preciso te louvar, porque assim como eu comecei o salmo agradecendo, te exaltando, eu vou terminar esse salmo também. E eu vou usar os paralelismos hebraicos novamente. Pense comigo aqui também em termos de paralelismo antinômico ou antitético. Converteste meu pranto em dança. Tiraste meu pano de saco, porque Davi fugiu de Absalão com a cabeça coberta, e me vestiste de alegria, para que eu te cante louvores e não me cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Pranto com pano de saco, dança com alegria, cantar louvores e não se calar. Davi, amado, está no mesmo espírito do Salmo 16, verso 9. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Preste atenção aqui, amados e amadas. Há uma irresistível vontade de louvar ao Senhor, aquele que tem um coração marcado pela gratidão. Davi está dizendo: o Senhor converteu meu pranto em dança. Eu chorei por Absalão, eu chorei pelo que fiz, e agora eu posso dançar diante do Senhor. Tiraste meu pano de saco, me vestiste de alegria. Mas eu quero, para quê? Para quê a propósito, amados? Para quê? É apenas para dizer a minha vitória tem sabor de mel? Não, para que eu te cante louvores. Eu quero cantar louvores a ti. Eu não quero me calar. Nada pode calar o verdadeiro adorador. Aí me permita citar a música da Eichla, que é justamente nesse espírito aqui. Não é inspirada por Deus, mas foi inspirada numa verdade de Deus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tem até um outro salmo aqui que ela bebe, né? Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. E aí a Eichla canta, né? Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. E ao final da música ela canta: se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. É isso daqui. Ó. Essa poesia, não sei se foi composta por ela, mas ela interpreta, imagino até que seja, à luz do espírito do Salmo 30. Nada pode calar. O salmista diz: para que eu te cante louvores e não me cale. Por isso que eu fico muito preocupado quando eu vejo crentes calados, sabe? Eu tive uma reunião recentemente com alguns líderes e disseram o seguinte: posso dizer quem são? Os líderes adolescentes, dizendo que tem muitos adolescentes que não cantam nem aqui, nem em reunião, nem nada. Então o culto está rolando, estão pensando não sei o quê.
Vem obrigado por causa dos pais? Eu acredito que é. Ou não adora em casa, os pais não ensinam, ou ensinam e ele não é convertido, é convencido. Tem muito crente velho assim, sabe? Tem crente que vem na igreja, não sei porquê, amados. Porque vem na igreja cantar o que não gosta, ouvir a quem não gosta e ver pessoas que não gostam. Mas quem é adorador e compreende bem tudo. João Marcos, vamos às aplicações assim, bate pronto, só para a gente começar bem essa semana e amanhã também. Você vai receber de manhã, comece bem a semana falando sobre alegria. E como hoje à noite não teremos reunião, guarde no seu coração, leve essas aplicações para conversar em casa, quem sabe, né? Diante dos laços de morte, o Senhor sempre nos protege, de modo que só encontraremos com a morte quando o Senhor, sobre a morte, assim desejar. Olha para mim, amados. Eu já disse isso, mas é importante repetir. Laços de morte a gente tem todo dia. Do seu lado aí tem um laço de morte. Os pentecostais têm isso, né? Sua vida tem um laço de morte. Todo mundo tem. Só que alguns, é claro, o laço é um laço assim, responsa, né? Tem um laço assim de substância. Mas todos nós, amados, mas o Senhor, Salmo 116, 3, os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Salmo 18, 5, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Mas Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Creia nisso, amados. Seu marido está trabalhando, Deus está guardando a ele. Ah, pastor, meu marido. Deus está guardando o seu marido. Ah, o homem que está aqui, minha mulher, Deus está guardando. Os pais aqui, meus filhos, Deus está guardando. Os filhos, meus pais, Deus está guardando. Os genros, por aí vai. Deus está guardando. A letra B. Nunca iremos conseguir comunicar com profundidade o valor da oração e nossa comunhão com o Senhor. Realmente a oração é falar com Deus. Este salmo, meus amados e minhas amadas, à luz de, como encontramos à luz de outros textos, é oração purinha. Oração purinha. No Espírito de Jesus, fazendo uma conexão com Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha para mim. O teu pai te vê em secreto e te recompensará publicamente. Isso é coisa de Deus, amados. Você só está de pé diante dos homens à medida que estiver de joelhos diante de Deus. Você precisa ter experiência com Deus de oração. John Hyde é um personagem histórico que vai entrar na história dos avivamentos como aquele que orava. O homem que orava. John Hyde. H-Y-D-E. Diz a história, Mateus Gabriel, que ele orava tanto que o seu coração foi deslocado. Ele orava intensamente. Você tem que aprender a orar, meu amigo. Na hora da angústia, só oração. É chorar diante de Deus para poder rir diante dos homens. Eu tenho vivido isso e você também, com certeza. A gente só se mantém animado. A gente fala, o pastor está animado, fulano então está animado, fulano então só ri. Só ri porque ele chora. Né, Mário? Chora no altar secreto. Aí tem como rir. Faça como eu, sorria. Mas por quê? Porque você tem uma vida de oração. Outra aplicação, João Marcos. O nosso canto não pode ser banalizado. O apelo para cantar louvores ao Senhor é feito 13 vezes no livro de Salmos. Só uma curiosidade. Esse apelo, né? Salmo 47.
6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. 7. Cantai louvores com inteligência. Caramba, cantai louvores com inteligência. Tem que cantar, amados. Ora e canta, canta e ora. Ah, pastor, não estou com vontade, mas canta. Mas canta um cântico novo. Diga, Senhor, agora, Senhor, me dê um cântico novo. Renove. Porque se você ficar ouvindo isso que você está ouvindo, não dá. Vai evocar lembranças. Repito, música tem contexto. Tá? Música tem contexto. Música tem história. Terrível isso, hein? Terrível. A música pode levar você à queda. Pode suscitar em você lembranças e intenções que vão lhe levar a pecar. Em adultério, em prostituição, pornografia, bebida, alcoolismo, drogas, drogadição e outras coisas mais. Ah, pastor, eu caí. Mas por quê? Através de uma música. A coisa é tão séria, amados, que quando foi feita a estátua para homenagear Nabucodonosor, foi chamado os músicos para participar da inauguração da estátua. Depois você lê lá em Daniel. Poder da música. Poder da música. A música está presente em todos os momentos da história. Tá? Até mesmo nos horrores da Segunda Guerra, como eu já citei, no compositor preferido de Adolf Hitler. E tantos outros momentos, trilhas sonoras. Por exemplo, imagina assistir um filme sem trilha sonora. Você não ia chorar com Titanic, por exemplo, se não fosse aquela música. O que faz você chorar é que o filme é ruim, mas também a música, ela toca ao seu coração. Né? João, precisa causar um santo desespero em nossa alma quando nos percebermos distantes de Deus. Misericórdia, isso é perturbador. Foi aquela frase que Davi usou aqui, amados, no versículo 7, que me arrepiou. Escondeste o rosto e fiquei perturbado. Spurgeon vai dizer o seguinte: nenhuma montanha, por mais firme que seja, pode nos dar descanso quando a nossa comunhão com Deus é quebrada e o seu rosto está oculto. Aí você deve estar pensando, mas pastor, tem algum outro salmo que Davi ou o autor vai falar sobre o rosto escondido de Deus? Tem até um livro de John Piper sobre o rosto escondido de Deus, né? Muito interessante. Senhor, Salmo 102, 1 e 2. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu clamar, ouve-me depressa. Diga, Deus, Senhor, não esconde não. Não esconda de mim o teu rosto. Deus pode esconder por detrás das providências carrancudas, como diria William Cowper, a sua face sorridente. Mas me parece que Davi aqui, porque ele cometeu um pecado, amados. Então Deus se esconde. Porque Deus não tem comunicação com o pecado. Eu teria que ter tempo para elaborar essa doutrina. Mas a doutrina do pecado é uma doutrina necessária. Bem como a doutrina da ira de Deus. Há uma incompatibilidade entre Deus e o pecado. De modo que se Deus não se irasse, ele seria um de nós. Ou como um de nós. A ira de Deus, a algeriza que ele tem ao pecado, é o que o mantém santo. E é o que nos mantém diante dele, alvos da sua graça e do seu favor. Então a ira, no fritar dos ovos, é bom para a gente. Porque junto com a ira, vem a misericórdia. Abacuque 3:2. Na ira, lembra-te da misericórdia. E por fim, João, guarde o coração aí para receber essa palavra. Em Jesus, nossa vida deixa de ser quarta-feira de cinzas.
para ser sempre festa, sem precisarmos recorrer às fanfarrices do carnaval. Você não precisa se vestir de mulher. Gente, esse negócio de carnaval é uma coisa de louco mesmo. Mas quanto tempo que eu não ficava em casa durante o carnaval, né? E aí a gente vai fazer compras, a gente acaba tendo que interagir com pessoas, né? E você vê cada figura. Eu falei, meu Deus, de onde saiu esse? De onde saiu esse? Eu fiquei olhando assim ontem. A Débora fala que eu não sei olhar discretamente. Não sei se ela está certa nisso. Porque às vezes eu me pego olhando assim. A Débora fala, moça, você está olhando muito. Mas eu estou estranhando. De onde veio isso, meu Deus? Né? Que homem é esse? Que homem é esse? Que mulher é essa? Meu Deus, misericórdia. Só Jesus, né? Diz os pentecas, só Jesus na causa. João 16, 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. É triste, amados. Viver nesse mundo. Vou te falar uma coisa, hein? É triste. Mas outra vez vos verei. Repita comigo, outra vez vos verei. De novo, outra vez vos verei. É o retorno do rei, como os irmãos de Campina Grande estão ouvindo. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, amados, essa você... Ninguém vô-la tirará. Vai chegar um momento, amados, e não está longe, de que a nossa tristeza toda vai sair e a nossa alegria ninguém vai tirar. Mas essa alegria já está entre nós, já está dentro de nós. E em Jesus a nossa vida não vai ser quarta-feira de cinzas, amados. Aquela quarta-feira dizendo, caramba, o que eu fiz? Estou cheio de dívida. Daqui a 9 meses nasce uma porção de carnavaizinhos. Não. Nós temos alegria permanente. A nossa alegria tem nome e sobrenome. A nossa alegria não é uma ideia. A nossa alegria não é uma ideologia. A nossa alegria não é um partido político. A nossa alegria não é um posicionamento econômico, social. A nossa alegria não é uma denominação. A nossa alegria não é um nome de família. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus, é só Jesus. Pensa comigo, é só Jesus. É alegria. Alegria que dura de ano a ano. Dia a dia. Vem nos visitar toda noite. Melhor, toda manhã. Porque a noite é dura, às vezes a noite é... Mas pela manhã. Quem é? Eu estou triste. Estou cabrunhado. Meu pé está doendo. Sou eu. A alegria. Sou eu, Jesus. Eu quero terminar. Coloca essa frase final, meu filhão. Mas um jovem pastor na Inglaterra resolveu visitar os membros da sua congregação. Ele estava recém-chegado no ministério, então ele queria conhecer. E na Inglaterra, no período pré-revolução industrial, era muito forte a questão das minas de carvão, né? E até durante a Revolução Industrial se utilizava muito, sobretudo. Aí a coisa que aumentou grandemente, né? Embora se mudou, tinha a questão das minas e também agora a questão das indústrias, né? Mas as minas, amados, imagina o que é trabalhar nas minas. Um lugar escuro e tal. John Wesley, quando pregava para os mineiros, não é mineiro lá de Uai, não. O pessoal que trabalhava nas minas, os historiadores da história do avivamento falam de que as lágrimas produziam manchas brancas nos rostos dos homens. Tamanho impacto da palavra. Por fim. Aí o pastor foi visitar os seus membros e um dos membros trabalhava numa mina. E ele falou, caramba, como é que eu vou reconhecer? Os mineiros usavam roupas iguais, todos estavam enegrecidos pelo carvão. Aí alguém sugeriu, falou o seguinte, você está querendo procurar, você está procurando quem, pastor? Não, eu estou procurando fulano de tal.
É Fábio Freitas. Ah, é? Estou procurando fulano de tal. Aí um outro falou o seguinte: rapaz, faz o seguinte, quem estiver cantando um hino, é ele. Porque é só ele que vive cantando aqui, nesse lugar. Esse lugar terrível. Lugar miserável da gota. Aí o pastor pensou o seguinte: pô, ele deve estar cantando aquele hino. Ao passar pelo vale escuro. Não é? Mas de repente o pastor ouve alguém cantando lá no fundo da mina. Quem souber, canta comigo. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Por isso que eu quero terminar esta mensagem com o Salmo 139, 11. Estenda suas mãos assim para receber essa palavra. Salmo 139, 11 diz assim: se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será de luz à roda de mim. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será de luz à roda de mim. Ó Deus, obrigado por este salmo. Obrigado por esta palavra. Obrigado por essa revelação de Deus. Davi estava de volta para casa. Ele que havia passado pelo Monte das Oliveiras, chorando, humilhado, agora volta para casa festejando. Assim como Jesus, no mesmo Monte das Oliveiras, estava em agonia, chorando, com seu suor se transformando em gotas de sangue. E lá, no mesmo Monte das Oliveiras, a tristeza de Jesus gerou a alegria no nosso coração que o mundo não pode tirar, que ninguém pode tirar. Por essa graça sublime, bendita, que recebemos. Independente da circunstância, nós não vamos nos abater. Fica de pé no lugar que